porque o primeiro assunto de hoje é uma notícia que deu o que falar. Abel Ferreira vetou a chegada do Hulk ao Palmeiras no começo do ano, a apuração do Bula e também do JG, uma notícia muito importante. O Gagliotti tinha falado há pouco tempo sobre essa questão, o Bula e o JG apuraram mais a fundo, e o Abel Ferreira vetou a chegada de Hulk no começo do ano. Bula, você que apurou, você que esteve por dentro dessa notícia, conte para a galera um pouquinho mais sobre essas informações, porque é uma informação muito importante, é um cara que se destacou, tinha uma negociação com o Palmeiras, não tinha uma negociação, mas tinha um desejo que acabou não acontecendo por alguns motivos que você vai contar agora. Pois é, Léo, o Palmeiras no início do ano, quando o Hulk estava sem clube, obviamente tinha toda aquela questão do Hulk por ele torcer pro Palmeiras, né? E o clube, a diretoria estava tentando viabilizar, entender alguns cenários, mesmo sabendo que era um jogador muito caro, para entender, né, como que seria uma negociação para tentar viabilizar. Foi no período em que o Palmeiras estava na final da Copa do Brasil, foi o período que o Palmeiras estava na final da Libertadores, né, em janeiro, e o Abel conversou com a diretoria do Palmeiras e disse que naquele momento ele não queria o Hulk, justamente por conta disso, porque a equipe estava fechada, os jogadores que estavam desde da vinda dele, coisa de 2 meses, né, que o ajudaram a levar até as duas finais, e que ele não abriria a mão desse grupo, estava já com aquela questão do todos somos um, né, e o Palmeiras parou e falou: bom, se a gente está pensando em diversos cenários aqui, tentar montar uma estratégia, se o treinador virar para a gente e fala assim, eu não quero o Hulk nesse momento, não tem o porquê da gente, né, tentar viabilizar tudo isso, e o Palmeiras acabou, né, desistindo dessa tentativa, né, praticamente todo por conta do Abel Ferreira, que entendeu naquele momento que um jogador de renome do tamanho do Hulk poderia criar um ruído dentro do elenco, e o que ele menos precisava era ter que administrar essa questão extracampo, justamente, né, às vésperas de duas finais. O momento do Palmeiras era outro, e uma coisa que repercutiu muito durante o dia, né, principalmente em redes sociais, de torcedores que só pegam o título da matéria e acham que assim que o Abel vetou o Hulk agora. Não, gente, foi lá atrás, né? Foi quando o Palmeiras estava disputando as finais. É óbvio que o Hulk queria outro mercado, o Atlético Mineiro chegou com aquilo que poderia oferecer, que ele gostou, e ele fechou o contrato com o Atlético, né? É normal, o Hulk é um profissional. Só que naquele momento não era necessário. Obviamente que depois o Abel, quando foi campeão, né, da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores, mostrou para o Palmeiras que ele queria reforços pontuais para algumas posições. Se o Hulk tivesse disponível depois desses títulos, obviamente que o Palmeiras tentaria contratar o Hulk para o Abel Ferreira. É um nome, né, que poderia vir para o clube. Só que o momento era totalmente diferente do que o Palmeiras vivia em janeiro, né? Então, esse é o ponto. O Abel vetou porque naquele momento ele entendia que o grupo estava fechado e ele não queria que nada atrapalhasse. Para voltar um pouco mais no tempo e citar um exemplo do próprio Palmeiras, para o torcedor entender um pouco, eu vou voltar lá em 2009, né? Quando o Palmeiras estava com o grupo fechado, o Palmeiras bem, o Palmeiras brigando pelo título, líder do Campeonato Brasileiro, e aí trouxe o Wagner Love da Rússia, e foi um jogador que mexeu muito com aquele elenco, né? E aí foi só por causa do Wagner Love? Não, mas também foi um problema a mais para o Muricy administrar ali, né? Naquela vinda dele também, logo depois de ter saído do rival. Então, só para o torcedor entender um pouco, o Abel se precaveu para não acontecer alguma coisa relacionada como aconteceu em 2009, né? Só para trazer um exemplo de algo do Palmeiras. Tá? Então foi essa preocupação com o Abel. Óbvio que depois ele pediu reforços e ele não veio. E eles não vieram. O ponto também acontecer aí é que em nenhum momento essa história veio à tona, e em todo o período em que
a gestão do Gagliotti apanhou por não ter trazido o Hulk, o Gagliotti matou no peito e assumiu essa bronca. Então tem esse lado também, né, de ter dado esse respaldo para o Abel, e em nenhum momento a diretoria do Palmeiras fez com que jogasse a torcida contra o Abel, por exemplo, dizer assim, nesse momento a gente não trouxe porque o Abel não julgava ser interessante para agora. Então foi meio que assim, nós estamos nas finais, são 2 títulos importantes, você cuida do time aí, mantém ele redondinho, todo mundo unido, que a gente segura a bronca do Hulk aqui e a gente mata no peito essa responsabilidade, né, desse não trazer o Hulk, a gente coloca na nossa conta. Pode ficar tranquilo em relação a isso, né, para o Abel. E tem um outro ponto também, né, que pesou nesse cenário, que é o fato de que até aquele determinado momento o Palmeiras não sabia qual seria o futuro do Dudu, né, porque ele estava emprestado ao do Raio do Catar, e os catares eles ainda não tinham mencionado e nem notificado o Palmeiras se ia comprar, se não ia, né? Tava o silêncio muito grande porque eles tinham até maio. Então o Palmeiras também analisou por esse lado, porque se você traz um jogador, né, com um vencimento alto como o Hulk, e aí depois de 5, 6 meses você tem que arcar novamente com o Dudu, como aconteceu, né? Até uma pessoa de dentro do clube falando comigo disse assim, seria muito difícil a gente arcar com 2 dos Dus, né? Porque o Hulk é um vencimento semelhante ao que o ex-camisa 7, agora o camisa 43, também tem. Aí você soma isso, o fato de que outros atacantes também vieram. Então o Daverson voltou, que é um jogador que não ganha pouco, teve a questão do Borja, e aí mencionando o Borja também, se a gente voltar um pouquinho, logo depois que o Abel estava de férias, se não me engano, foi uma entrevista que ele deu para o Sport TV. Ele fala sobre o Borja. Fragoso? Então, isso. Na entrevista que ele dá para o Fragoso, ele fala sobre o Borja, né, que conversou com o Borja para sentir do jogador, né, dele voltar a entrar nesse grupo, e ele não sentiu a segurança de que o Borja entenderia que ele seria mais um nesse elenco, né? Então, por conta desse receio, para não perder o grupo, de não criar o ruído, ele preferiu abrir mão do Borja também, quando ele poderia contar para a semifinal e final da Libertadores. Então, o pensamento do Abel com o Hulk foi o mesmo do Borja, né? Ele, naquele momento, falou assim, eu não preciso trazer nenhum tipo de problema, e o Abel é muito enfático em relação a isso. E ele fala também, depois da coletiva do tricampeonato, né, dele falar de trazer uma super estrela ou um jogador, um homem com caráter, ele vai sempre preferir o homem. Então, essa é a maneira que o Abel, né, pensa a gestão. Né? Então, por conta disso, ele acabou vetando o Hulk naquela oportunidade em janeiro. E aí o Hulk foi para o Atlético Mineiro, se tornou o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, líder lá do título nacional com o Galo, e o Palmeiras, né, encontrou com o Hulk no meio do caminho e saiu felizmente vitorioso, e foi um passo que deu ali antes do Flamengo para conquistar o tricampeonato da América, o segundo título em 10 meses do Abel. Então, por conta de tudo isso, o Abel acabou vetando o Hulk naquele momento. Então, para deixar mais uma vez claro, o veto do Abel aconteceu em janeiro, quando o Palmeiras vivia um momento de finais de campeonato da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, e ele não quis mexer no elenco naquela oportunidade. Não tem nada a ver com o pós-título, quando ele pediu os reforços, e em determinado momento ficou até bravo porque eles não vieram. São 2 momentos diferentes. O veto do Hulk acontece em um ponto em que o Palmeiras estava disputando títulos, e não quando o Abel queria reforços.